Pamela é uma colega minha, hipnoterapeuta, também decodificadora da mente e do corpo. Daqui a pouquinho ela fala um pouquinho dela, onde ela atende e tudo mais. Mas é uma satisfação muito grande ter você aqui, Pam, Ah, e para a gente falar desse assunto tão importante que é a depressão, né? Então, se apresenta sim. aí para o pessoal, para quem não te conhece. Ah, sim. Eu sou Pamela, atendo aqui no interior do Paraná, sou de Cianorte. E eu falo que eu atraio depressivos e, e suicidas, né? Então, eu atendo muitos casos de depressão e suicidas também. Então, eu estou me especializando bem nessa área. Sou decodificadora da mente e do corpo e atendo aqui no interior do Paraná, né? Eu disse. Ah, delícia, né? Pam, a gente estava até comentando, né? E até na publicação, na chamada que a gente fez, falamos um pouquinho sobre os dados. E o Brasil, ele é o país mais depressivo, né? Com pessoas depressivas da América Latina. Cerca de 12 Sim, milhões, mais de 12 milhões de pessoas têm depressão, né? No Brasil. Então, é a doença mais incapacitante do mundo, segundo a OMS. E os dados, né, Pan? Uma pessoa a cada 45 minutos se se suicida suicida. no Brasil. Pois é. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida no mundo. Então, só por esses dados, né, a gente mostra a importância. Nem precisamos falar da importância desse tema, né, Pamela? Pois Os é. dados por si só já falam, né? E esses dados ainda, eles têm uma margem de erro, porque eles são catalogados de acordo com as pessoas que procuram ajuda médica. Exato. Estima-se que 60%, ainda há 60% de casos que são desconhecidos, porque não são catalogados, sabe? Então, é mais preocupante ainda. E principalmente homens, né? Homens têm um pouco de resistência em relação ao tratamento. E o maior índice de suicídio é por É, travou um pouquinho, Pamela. Pamela? eu acho que tá travando um pouquinho. Ah, será que é aqui? Oi, Pamela. Tá Oi, ouvindo? oi, oi, oi. Tô, agora tô te Travou ouvindo. um pouquinho o que você falou sobre a resistência. Ah, sim. É que ainda há uma resistência muito grande entre os homens em procurar o tratamento, né, de depressão. Porque até eles acham que é relacionado à fraqueza. E não, não tem nada disso. Então, o maior índice de suicídio é homens. E São. justamente porque eles têm essa resistência em procurar algum tipo de tratamento. Exato, exatamente. E não é sinônimo de fraqueza, né, Pamela? Jamais! Uma É, pessoa que procura um tratamento é mais forte do que imagina. Né? A fraqueza exatamente. continuar na mesma. Exato. E me fala um pouquinho das pessoas que você atende. Quais são os sintomas, da depressão? O que você vê que é frequente nos sintomas da depressão? Quais são os sintomas para as pessoas também entenderem, né? Eu acho bem interessante, porque a maioria das pessoas que chegam para mim tem essa apatia, né? É um medo constante. Geralmente, as pessoas que têm depressão, elas também estão associadas a um quadro de ansiedade. Né? Acho que tá um pouquinho difícil aqui. Tá associada a um quadro de ansiedade. Então, a ansiedade, ela acaba tornando a pessoa incapacitante. Por quê? A pessoa, ela adianta tanto a previsão do futuro que ela prefere se isolar das outras pessoas, para que elas não sofram mais, né? Então, elas ficam sofrendo por ansiedade, chega num ponto que elas querem se isolar para não sofrer mais daquilo. E o isolamento é o que causa, que tem a maior causa do índice de depressão. E daí as Uhum. pessoas se isolam, não procuram mais ajuda, não falam, né? Acabam não se expressando. Então, isso torna a depressão muito mais difícil de ser tratada, né? Porque as Uhum. pessoas acabam se isolando. Mas o maior índice que eu encontro mesmo é de ansiedade, a tristeza recorrente, né? Porque as pessoas Tristeza ficam muito profunda. profundas.
Muitas pessoas que chegam até mim dizem que estão passando por um período de tristeza. E é diferente um período de tristeza do que é a depressão de fato. E as pessoas confundem muito isso, né? Porque é normal passar por um período de tristeza. E até uma semana, assim, no caso, 1 ou 2 semanas. Agora, se isso é recorrente e no fim da nunca, aí sim é diagnosticado como um quadro de depressão. Mas as Exato. pessoas confundem muito. Porque, assim, coisas tristes acontecem o tempo todo. Tristeza, né, Pamela, é uma emoção básica. Tristeza é uma emoção básica da gente. Então, nós vamos Sim, sentir tristeza. Não é que eu vou passar por um tratamento e eu nunca mais vou ficar triste na minha vida. Não existe isso não, porque a imagina. tristeza faz parte da vida e a gente vai sentir. Só que tristeza, o sentimento, a emoção tristeza é diferente do que uma tristeza profunda onde eu não consigo sair dela, né? Que é o caso Exatamente. depressivo, é tristeza que não tem fim, né? Que não tem fim, Inclusive, então é diferente. inclusive, muitos clientes meus, eles falam, mas você nunca mais vai ficar triste? E eu explico, não, tristeza é uma emoção primária. É normal nos sentirmos tristes, né? Você não vai ser mais dominado pela tristeza. Eu sempre digo isso. Você vai ter controle sobre ela. Você não vai ser mais dominado, mas a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente alegria. E é normal nós sentir isso. Desprezo são as emoções primárias, né? Então eu explico sempre isso para A ele. versão, exatamente. É, Pamela, não sei se você também nota bastante, você falou, né, que ansiedade é um combo, né? Quem É um combo. geralmente tem depressão também tem ansiedade. Eu noto muito nos meus clientes que nunca é só ansiedade, nunca, não vou dizer, né, mas geralmente é um combo ainda maior. Tem gente que vem com 15, 17, 19 sintomas, junto com a depressão. Sim, A depressão é é, o sintoma que mais incomoda, mas ela vem com um combo. Aí pega, não, relacionamentos fracassados, a tristeza muito profunda, ansiedade, insônia, e aí pega vários vários sintomas, um pontos. combo, né? É, é. E Eu geralmente, pode tenho falar. tratado muitas pessoas com fibromialgia decorrente da depressão, né? Porque daí já vai pro lado físico. Eu tenho tratado Exato, muitos clientes com fibromialgia e eu falo, é o corpo expressando que o emocional está sentindo, né? O que a gente está sentindo. Então, não é só a tristeza em si, né? Tem muitos outros sintomas que é decorrente da depressão. que E vai acumulando, né? Porque uma coisa leva a outro sintoma também, né, Pamela? sim, sim. Eu estava ontem lendo um pouquinho sobre alguns dados para passar para o pessoal, né? Eu estava vendo que a depressão é a segunda maior causa de mortes e suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. E eu fiquei tão pensativa, sabe, em relação a isso, porque é uma coisa que tem como tratar, tem tratamento. Não adianta, não precisa sofrer, sabe? Hoje tem como tratar isso e cuidar. Só que as pessoas, elas não têm essa orientação, elas não sabem bem o que procurar, como procurar ajuda, a quem recorrer, né? Então, eu estava lendo Exa muito sobre isso. exatamente. E aí, junto com essa informação, eu te pergunto assim, como se dá a depressão? O que você vê de ECI, né, de causa, quando a gente fala de causa inicial, né, de ECI, para o Uhum. pessoal que não é da área, é evento causador inicial, né? ECS, eventos subsequentes e evento final, é quando o copo transborda. Eu não sei se vocês estão acompanhando as lives, mas falei um pouquinho na segunda-feira sobre o copo, né? É como se fosse um copo. Então, lá na infância, a gente aprende as emoções. Então, é, acontece um evento lá, acontece alguma coisa, e eu tenho a minha mente tem a interpretação, né? E vai para o fundo do copo, vai lá na base do copo. E aí, ao longo
da vida, né, vão acontecendo coisas que vão reforçando essa emoção, vai entrando nesse mesmo copo, até que chega um momento em que o copo enche. E quando transborda, aquela gota d'água é o evento causador final, que é quando a pessoa começa a sentir, por exemplo, a depressão. Aí muita gente, Pamela, chega para mim e fala assim, olha, tô com depressão, mas eu sei o que é a causa da minha depressão, minha separação, porque depois que eu me separei, eu fiquei depressiva. Ah, depois que eu perdi o emprego, eu tive depressão. Então, a causa da minha depressão é a culpa da minha depressão é meu chefe porque me demitiu, né? Ou meu É, marido porque eu me separei. Então, as pessoas confundem, né? Elas não sabem que, na verdade, quando você aprendeu essa emoção, tá lá, muitas vezes está lá antes, né? Lá na infância, que é quando você aprendeu essa emoção. Então, o que você vê recorrente, assim, nos teus clientes, a causa inicial, assim, quando elas aprendem a emoção, né? O que você é. tem visto? Ontem eu até pedi permissão para uma cliente minha, eu separei um caso dela para contar para vocês, né? É Uhum. um caso assim que eu sou muito encantada por ela. Eu falo que ela é meu caso de superação mais lindo que tem. Ela chegou para mim, depois, ela chegou para mim através de uma amiga que indicou ela, né? Que ela estava num quadro que ela não saía mais do quarto, ela não se penteava, ela não queria tomar banho, ela não queria fazer mais nada. Ela estava num quadro de depressão há 12 anos. Então ela chegou para mim totalmente desacreditada, sabe? Assim, ela falou assim, mas eu já tentei de tudo, já tem 12 anos que eu faço terapia, eu tomo medicação, eu faço tudo e não adianta, não adianta, eu sou assim, eu vou morrer assim, ela falava, né? E daí a gente foi conversando e eu fui mostrando para ela os padrões de comportamento. Primeiro a gente faz uma avaliação e a gente explica para a pessoa um pouquinho como que funciona a nossa mente, os nossos padrões, né? Expliquei isso para ela e depois nós fomos para a sessão. E ela achava que a depressão dela tinha começado justamente pelo mau relacionamento com o marido, né? E Uhum. a gente foi fazer a sessão. E quando ela tinha 4 anos, ela presenciou uma briga entre o pai e a mãe. E eu te digo, a maior causa de traumas de um filho, a maior causa de trauma das pessoas está no pai e na mãe, que são as pessoas mais próximas na formação, né? Então, Exato. a causa dela estava numa briga entre o pai e a mãe, em que o pai batia na mãe e humilhava a mãe. E ela se sentiu incapaz, se sentiu triste por não poder ajudar a mãe, sabe? Por não poder defender. E isso foi se repetindo ao longo da vida dela durante vários períodos. Ela sempre viu o pai maltratando a mãe, sempre via brigas entre os dois, a mãe sempre sofrendo, e a mãe falava uma frase para ela que era assim, ó: filha, na alegria ou na tristeza? Eu tô na tristeza e eu casei, eu vou ter que aguentar isso, sabe? Isso é uma coisa que ficou muito marcada em mim. E a mãe dela sempre repetia isso pra ela, ela apanhava do pai, o pai batia, o pai era alcoólatra, sabe? Mas era um quadro bem, bem crítico dentro da casa dela. E ela começou a namorar muito nova, com 14 anos, e foi tocando esse namoro, fez a faculdade, e daí começou as cobranças dos pais e a cobrança dos familiares, dos amigos, que ela deveria casar. E ela não casou por vontade própria, ela casou por cobrança de todo mundo. E qual foi o padrão de marido que ela escolheu? Justamente o mesmo padrão Papai. do pai, porque ela já namorava há muito tempo aquele rapaz. Então, ela se casou já contra a vontade dela, né? Então, durante o relacionamento dela, o casamento, ela descobriu que o marido tinha os mesmos padrões do pai. Também maltratava ela, pedia muitas coisas, não deixou ela trabalhar fora, ela já era formada, ela é arquiteta, e o marido dela não deixava ela trabalhar fora, sabe? Não deixava ela atender, tinha ciúmes dos clientes e tudo, e ela tinha que visitar a obra, então ele proibiu ela de trabalhar. Então, ela já se sentia reprimida. E ela começou a repetir a programação dos pais dela, né? E foi se passando, ela foi entrando no estado de depressão. E ela, com 18 anos de casada, totalmente descuidada, assim. Ontem nós duas conversando, até era outra mulher, sabe? Totalmente descuidada, os dentes mal cuidados, um cabelo sem fazer, uma pele mal cuidada, sabe? 30 quilos acima do peso. Só ficava dentro do quarto, já não dava atenção para os filhos. Era um desastre. E ela me contou durante a sessão que um dia ela pediu um beijo pro marido. E o marido disse assim para ela: sai daqui, a sua boca fede.
E eu me emocionei muito durante a sessão dela, sabe? Porque era realmente uma história muito triste, assim, de ver, sabe? E ela falou assim, gente, eu queria só um pouquinho, eu queria ser olhada pelo meu marido. Daí ela contou que o marido traía ela, ela sabia, mas por conta da frase da mãe, na alegria ou na tristeza, tem que estar junto. Ela não separava desse marido. E daí chegou pra mim, a gente conversou, fizemos toda a terapia. Eu trabalhei muito a autoestima dela, porque a depressão estava muito ligada também à autoestima, à baixa autoestima dela, sabe? Trabalhei muito isso nela, trabalhei os valores dela, o perdão entre o pai e a mãe por tudo que ela aprendeu com eles, o pai por ter judiado da mãe e ter tornado ela uma pessoa incapacitante, né? Porque ela se sentia incapaz de ajudar alguém e de se ajudar. O perdão da mãe, que dizia que casamento é para sempre, que a gente merece aceitar o sofrimento. A gente tem que aceitar o sofrimento. Não, gente. Casamento pode sim ser para sempre, mas você não é obrigado a sofrer. E eu fui trabalhando todos esses aspectos nela, em uma sessão. Isso foi em agosto. Quando foi em novembro, ela retornou pra gente só ver, conversar, para ver como é que ela estava. E quando ela retornou no fim de novembro, ela estava super magra. Uma loira maravilhosa, umas unhas enormes, um sorriso muito bonito. Eu mal reconheci ela, não era a mesma pessoa que eu tinha atendido. E realmente não era a mesma pessoa que eu tinha atendido, sabe? Então a gente começou a conversar e aquilo enchia meu coração de alegria, porque eu entendi o recado. Eu falava assim: nossa, é isso que eu quero fazer realmente pro resto da minha vida. É esse olhar que eu quero ver nas pessoas. Gratidão, sabe? Transformação. E aquilo para mim foi muito marcante. E Uma ela, 12 transformação, anos, né? Uma transformação transformação na foi vida. completa. 12 anos com depressão, tomava medicamento, ela tomava um monte de medicamento porque ela realmente ela não dormia, ela se sentia feia, ela não se sentia amada, ela tinha muitos problemas nas articulações porque ela também não caminhava. Ela tinha uma síndrome de BC, não sei se vocês já ouviram falar, que é um problema nas articulações. Ela voltou a fazer exercício físico. Ela emagreceu quase 25 quilos até novembro, até o fim de novembro. Então, ela recuperou a vontade de viver, sabe? Isso é muito lindo, Karine. E para mim, ontem conversando com ela, eu me emocionei muito, sabe? Em ver como ela tá bem. E no retorno dela, uma coisa me marcou muito, porque ela disse assim para mim, ela tá muito bonita. Ela disse assim para mim, Pamela, o meu marido pediu para tirar uma foto comigo para ele postar no Facebook. E foi uma frase que aparentemente é boba, mas É eu me boba, é emocionei, simples, sabe? né? Mas É para uma ela coisa faz todo simples, todo sentido. E eu me emocionei muito com ela, sabe? Ela não tinha rede social, ela não tinha nada, hoje ela tem tudo. É outra pessoa, né? É outra pessoa. E ela só precisava cuidar daquela criança que aprendeu que a mulher merecia sofrer, que a mulher tinha que é, estar abaixo dos pés do homem, nem é ser submissa, é estar abaixo, né? Então tinha toda uma programação errada dentro dela. Hoje ela é uma bom. mulher incrível. Provavelmente ela deve estar assistindo a live e ela é maravilhosa. Um É beijo. muito, muito, muito gratificante ver, né, um caso como esse Sim. e de transformação mesmo, total, né? Então, é isso, né, gente? É ver que. E não sei se você pega pessoas completamente diferentes uma das outras, né? Mas sempre Uhum. tem. Eu, pelo menos nos meus casos, sempre tem uma influência, alguma coisa de dentro de casa que aconteceu e que tá ligado com o pai ou com a mãe. Algo que a mãe falava, algo que o pai falava, Uhum. algum comportamento dos pais que influenciaram nessa criação, né? Porque os pais, só para as pessoas entenderem, né? Os pais, eles são os primeiros hipnólogos dos filhos, né? São pessoas de autoridade. E a criança, ela está simplesmente seguindo o padrão dos pais, né? E vendo e acompanhando ali e aprendendo pelo exemplo. Né? E isso programa as crianças. E, inevitavelmente, né, muitas vezes, na maioria delas, a causa está ligada com o pai ou com a mãe. Né? Não Sim. sei se você também percebe isso.
Em 90% dos casos, mais de 90% dos casos, o trauma inicial, né? A primeira gotinha do copo tá entre o pai e a mãe, né? É. Teve um E caso que eu atendi, Pamela, que a pessoa veio em estado de depressão e o que aconteceu, né? A gota d'água, quando o copo transbordou, foi o falecimento da mãe, né? Então a gente trabalhou, né? Ela entendia que aquilo era a causa da depressão, só que a causa da depressão era um mau relacionamento com a mãe. A percepção que ela tinha em relação à mãe, a coisas que aconteceram lá no passado. O ICI era em relação com a mãe. Aí você vê, ela teve depressão, né? O copo encheu com o falecimento da mãe, mas a causa inicial também era o relacionamento com a mãe e ela nem tinha se dado, ela não sabia. Na terapia isso apareceu. Ela não fazia pois é, ideia que ela tinha todos que, aqueles que sentimentos, que ela tinha mágoas, que ela tinha raiva da mãe, né? é, é, Então, é muito a raiva interessante no porque sentido assim de algumas coisas que aconteceram, né? A raiva muitas vezes é inconsciente, tá no subconsciente, né? Você não tem consciência daquilo. E aí foi trabalhado tudo isso também. Foi muito, foi muito bom o e, resultado, e é né? interessante que nos casos eles geralmente não têm noção do que causou isso neles. Eles sempre pensam mesmo que é o evento final que desencadeou a depressão, né? Então, quando a gente faz o trabalho de regressão e a gente vai no evento causador inicial mesmo, onde tudo começou, eles Na falam, eu raiz não do problema, acredito. E sabe o que é o mais interessante? Nem sempre o problema é tudo aquilo que a mente da pessoa cria. com certeza. Eu tive um caso que foi muito interessante de uma cliente que se sentia abandonada, se sentia muito abandonada, ela se sentia sempre rejeitada, então ela não queria ter relacionamento com ninguém, sabe? Nem familiar, nem namorado, nem nada, ela sempre se sentia rejeitada. Uma mulher linda também, incrível. E daí a gente foi fazer o tratamento nela, fizemos a regressão e a gente foi para a primeira vez que ela se sentiu abandonada. Ela estava no berço, ela tinha 6 meses de idade, ela estava no berço e começou a chover. E a mãe correu para fora para recolher a roupa. Só que começou a trovejar e ela se sentiu abandonada, como se a mãe tivesse ido e largado ela. Depois que ela tomou consciência disso, e ela tinha um bloqueio muito grande com a mãe, ela nem falava com a mãe, sabe? E ela falava assim: não, minha mãe nunca me quis, minha mãe me abandonou. Ela sempre afirmava isso dentro dela e ela nem sabia de onde vinha isso, sabe? E a gente fez na regressão, ela chegou nessa cena em que ela estava chorando no berço e que a mãe tinha ido recolher roupa. Ela achava que a mãe tinha fugido, tinha ido embora. E não, a mãe só tinha saído para recolher a roupa, E sabe? Que ela estava tem no uma varal. percepção depois de adulta que a mãe abandonou ela, só que a mãe sempre esteve com ela e ela não tem consciência de onde que ela, por que que ela sente isso, né? Pois É é, e quando a muito, gente. Muito. Assim, quando a gente chegou no caso, assim, que ela na hora, na mesma, na terapia mesmo, ela falou assim: nossa, eu não acredito. Tipo assim, minha mãe não me abandonou, ela foi recolher roupa. Ela mesma falou. Foi muito fácil, sabe? Assim, até de foi muito identificar. fácil a E ressignificação, né? Foi muito a fácil porque ela ressignificação. entendeu. E daí, quando nós voltamos para aqui para agora, tal, né? Terminamos a terapia. Ela olhou para mim, ela falou assim: eu estou com vergonha da minha mãe. Eu preciso ligar para ela. E assim, a reconstrução familiar, eu sempre digo que a terapia, ela não atinge somente a pessoa que fez a terapia, mas ela atinge também as pessoas que estão do lado. Com Porque certeza. a conexão que ela voltou a ter com a mãe, a conexão que ela voltou a ter com a família, com os amigos, como ela me disse, eu estou preparada hoje para construir a minha família. É diferente o meu olhar. E quando você ajuda uma pessoa, você não está ajudando só uma pessoa, você está ajudando toda a família dela, onde ela vive. Porque uma pessoa que tem Exatamente. depressão ou ansiedade, ou qualquer outro problema, né? A gente está focando aqui em depressão. Se uma pessoa tem depressão, as pessoas da família, todas as pessoas que ela convive, também são impactadas.
com esse problema. Aí a Camila, que é a nossa colega também, ela escreveu, né, influência do sistema familiar, repetição de padrão, falando da questão da cliente anterior, né? Sim. Então, Uhum. e aqui a gente também vê, né, a influência do sistema familiar. Sempre tem essa influência do sistema. E foi um tema da live de sexta-feira passada, né, quando eu e a Camila fizemos a live. Deixa eu ver Foi aqui. muito bom, por Teve sinal. a Vivi falou assim: por conta da depressão, eu sentia muita dor nas costas, a ponto de travar e não conseguir levantar. Então, ela se sentia impotente, né? E é realmente um sintoma, né? Acaba afetando a parte estrutural mesmo, porque o que a mente entende é eu preciso, eu preciso paralisar. Eu preciso paralisar. E aí ela te manda dores e tudo isso, mas é bem assim mesmo. E Aí também ela falou, carregar todo o peso das emoções nas costas, né? Tristeza, angústia, culpa, medo, nossa. solidão, todo esse peso carregar. Aí paralisa mesmo, não consegue nem levantar. E muitas vezes as pessoas sentem culpa, né, de coisas que elas não deveriam sentir culpa. Eu já atendi caso de uma pessoa com depressão que foi abusada sexualmente e ela sentia muita culpa. E culpa, como se ela fosse culpada por aquilo ter acontecido. É, Culpa, porque geralmente, a pessoa que abusou dela não foi pai, não foi, né? Não foi um tio, que a gente geralmente vê algo parecido. Foi, por exemplo, não, foi, né? Um filho do marido da mãe, né? E a mãe gostava muito desse enteado. E aí ela se via presa ali, tipo, não vão acreditar em mim e tal. Então, também a gente vê isso. A Vivi também falou assim, ó, não é só por não saber quem procurar para pedir ajuda, quando você falou lá da questão dos jovens, né, que cometem suicídio, né? Mas também tem a vergonha de admitir estar com depressão. Até porque, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda acham que depressão é frescura, preguiça. isso, E tem muito disso, né, Pan? A exatamente. gente falando. Até eu queria. Frescura. Até marquei aqui uma pergunta, né? O que que essas pessoas que chegam no consultório, o que você vê que as pessoas elas ouvem das outras? Que é Não, ele diz frescura, assim, frescura, falta de Deus. Eu escuto muito isso. falta É de falta Deus no de Deus. coração, né? É falta de Já Deus falaram no para mim coração. também. É falta de Deus, é falta de Deus. Eu Vai escuto, rezar. vai rezar. Outra coisa também a falta de Deus é o que eu mais escuto. Mas o que eu escuto muito também se achasse alguma coisa para fazer, tipo, se fosse carpir um lote, não sentia isso. Uhum. É como se a pessoa fosse uma preguiçosa e como se a pessoa se escondesse atrás disso, né? E é muito triste porque daí ela se sente incapaz, ela se sente pressionada para fazer alguma coisa que o emocional dela está paralisando. É o que eu mais escuto, assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, às vezes homens, principalmente homens, eles procuram ajuda e dizem para eu não comentar com ninguém. Claro, eu jamais vou comentar com alguém. Até tô comentando este caso aqui porque eu fui pedir autorização para ela. Ela super topou, falou que até gravaria vídeo. Mas eu falei que não precisaria, né? Mas os homens geralmente chegam para mim e falam: olha, você não comenta com as pessoas? Você não diz que eu vim aqui? Tipo, eles têm esse medo, porque eles, primeiro, que se sentem fracos, e segundo, que eles passariam uma imagem de que não é suficiente para a sociedade, né? De que é um fresco. Isso é frescura. Depressão é frescura. Né? Eu escuto muito isso. Em contrapartida, tem uma coisa chamada ganho secundário, viu? Sim. Tem pessoas que não procuram ajuda porque a dor da depressão é menor do que a dor de ter que voltar para o trabalho, por exemplo. Porque elas sabem que se elas ficarem bem, elas vão ter que voltar para um trabalho que elas não gostam. Elas sabem que se elas ficarem bem, a família não vai dar a atenção que ela sempre teve. Elas sabem que se elas ficarem bem, ela não vai ser mais cuidada como era antes.
tem muito isso também, né? Eu trabalho com um conselho aqui na minha cidade, eu sou parceira de um conselho, não vou nem citar qual que é, mas tem muitas pessoas que chegam para mim através deste conselho que tem depressão. E as pessoas não estão comprometidas. Porque o que que acontece? Esse conselho encaminha essas pessoas para mim, essas pessoas elas apresentam um quadro de depressão e hoje, quando você chega no psiquiatra para fazer um diagnóstico de depressão, é você que diz para o médico que você tem. Não existe um exame clínico que comprova que você tem depressão. Então, se você chegar no médico e falar assim, olha, eu estou triste, já tem 3 semanas, eu não como, eu não tenho vontade de fazer nada, não. Provavelmente o médico vai dizer, olha, toma esse remédio, esse remédio, esse remédio e pega atestado de 15 dias. É estresse, depressão, é isso. Não existe um exame que diagnostique, que faça um diagnóstico preciso, exato, de que você realmente está com depressão. Então, esse meu convênio, ele manda esses colaboradores para mim, quando é diagnosticado com depressão, sabe? Então, quando essas pessoas chegam até mim pelo convênio, elas querem curtir os Por 15 esse dias de conselho? atestado. É, elas querem curtir o atestado, elas querem. A maioria, eu digo isso, tá? A maioria, elas querem se afastar mesmo do trabalho, elas não querem aquilo. Então, elas são um pouco resistentes ao tratamento, porque elas sabem que a depressão que ela está sentindo agora, a dor é menor do que a dor de voltar ao trabalho, que geralmente Em tem alguns casos. uma demanda emocional, uma descarga emocional muito grande no trabalho, de pressão, de cobrança, de. Às vezes tem um chefe que é abusivo, sabe? Tem um trabalho que é muito pesado. Então, elas preferem ficar com a doença delas do que procurar ajuda, do que se entregar num tratamento e voltar para o trabalho, entende? Ou fazer Existem uma esses coisa diferente, casos também. porque sempre tem solução, né? Se eu não gosto do meu trabalho, eu posso fazer outra coisa. Sempre tem, Uhum. né? Mas essa história de ver pessoas que têm benefícios com a dor, por exemplo, familiar, né? Ah, eu só recebo a visita dos meus filhos por causa da minha doença, né? E se Uhum. agora, e agora? Se eu não tiver mais doente, eles não vão me visitar. E isso é um processo, gente, que a gente fala aqui que não é consciente também. Não é consciente. Ela não faz isso de propósito. Não é de É, caso pensado. Geralmente é inconsciente, né? Simplesmente sim, ela, né, não sabe que também tem esse ganho secundário. E aí a gente, na terapia, a gente entende também, né? O que ela perde se ela se livrar dessa dor, né? sim, A eu Camila sempre tá dizendo, mas isso é pergunto para meus subconsciente, clientes. né? Uhum. Eu A sempre pessoa pergunto para muitas os meus vezes não tem clientes. conhecimento consciente desse ganho secundário. Exatamente. A Camila diz. Exatamente. E eu sempre apresento para os meus clientes, se ele, eu dou dicas, olha, se você ficar bem, pode ser que isso aconteça. E tem pessoas que tomam consciência e escolhem não fazer o tratamento. Eu tenho uma cliente Exato. que ela Exato. tem depressão e fibromialgia. Então ela me procurou por conta da fibromialgia. E daí eu mesma apresento para elas, olha, se você ficar bem, o seu marido vai poder viver a vida dele, a sua mãe vai poder é, se dedicar ao lar dela, porque a mãe, ela tinha fibromialgia e a mãe limpava a casa para ela, cozinhava, fazia isso, fazia aquilo, o marido estava o tempo todo servindo ela. E ela também com um quadro muito grave de depressão. E quando eu disse para ela que eles poderiam viver, que eles teriam outra vida além dela, ela olhou para minha cara e foi muito interessante esse caso, porque ela olhou para minha cara e falou assim para mim: "Você se importa se eu não fizer o tratamento?" E eu disse, falei, não, jamais, é a sua escolha, né? Eu disse para ela. E daí depois ela saiu e ela não quis. Ela falou pro marido dela que ela não, ela achava que ela não era hipnotizável. Eu até fiquei um pouquinho chateada com isso, sabe? Porque ela mentiu para esconder um ganho secundário. Então ela pegou e acabou falando: olha, eu não sou hipnotizável. E mentira, 100% das pessoas são hipnotizáveis. Agora, É não é o 100% das tratamento. pessoas que querem ser tratadas. Sim. Se a pessoa consegue seguir a instrução, ela consegue fazer o tratamento. Basta querer, Sim, né?
Deixa eu Isso. só aqui ver aqui um comentário. A Thay, né? A Thay é a mãe do meu netinho. Ai, Olha que só. lindo. Do meu neto emprestado, né? Eu antes tinha controle sobre a ansiedade, mas agora no pós-parto e por tudo que a gente viveu, eu acabei não conseguindo sair da situação. E agora com o Covid-19, o hospital não está marcando consultas, né? A psicóloga pediu para tentar ficar mais calma possível para não evoluir na depressão pós-parto. Exato. E o que você pode fazer, né? Dica. Tá, e eu tenho uma. Não sei se você viu, eu tenho uma auto-hipnose para ansiedade. E eu vou te passar depois o link. As pessoas também que quiserem depois me perguntam. Que eu vou passar o áudio de auto-hipnose para ansiedade, para ficarem mais tranquilas. É um exercício muito bom para deixar muito tranquila. E claro, quando você tiver a oportunidade, fazer um tratamento da causa, porque essa depressão, essa ansiedade não é de agora, né? Você sabe. Uhum. Então, precisa tratar a causa. Não só remediar os sintomas, né, Pamela? A gente sempre fala isso. Mais do que remediar os sintomas, a gente precisa tratar a causa desse problema. E muitas vezes a causa não é. Muitas vezes, olha, nos meus casos, mais de 90% a pessoa não sabe a causa inicial. Ela só vai saber É, lá na terapia. E aí as pessoas me perguntam assim: ai, Karine, eu tenho tal e tal coisa, o que será que pode ser? Né? Não sei, né? A gente não precisa sei. ver na Pra mim terapia. também, assim. Quando é uma demanda emocional, né? Quando é demanda física, por exemplo, uma fibromialgia que você comentou aqui da tua cliente, que também tem depressão e fibromialgia. Fibromialgia, a gente sabe que pode ter relação com uma emoção referente à impotência e desvalorização, né? E aí, mas aí, claro, a gente vai pelo emocional para tratar essa causa física, né? Uhum, sim. E então é nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Ahn, a Emanuele, acho que ela escreveu aqui o que ela toma, é isso? Deixa eu ver aqui. Eita, que eu vou precisar dos meus óculos. Tomo lítio. Tá, respidona. Fico dopada. Ah, sim. Então, né, você tá, na verdade, ahn, só tratando o sintoma, né? Né, Pamela? Não Ela só tá tratando a tratando causa. sintoma. É exatamente isso. Eu sempre digo que se o remédio para depressão fosse bom, ele funcionaria igual remédio de dor de cabeça. Você toma remédio de dor de cabeça e ele passa rapidinho. O remédio de depressão, você vai tomando e isso nunca para, nunca passa, né? Você sempre vai aumentando a dose e eternamente. Eu nunca vi um caso de psiquiatra que tirasse totalmente a dose porque a pessoa ficou boa por conta própria. Pelo menos no meu consultório nunca chega a isso, né? Mas se você não Ou trata o que ela está vê, causando. ela vê uma melhora, ela sente uma melhora, mas qualquer coisa que aconteça nesse percurso, é como se fosse, Pamela, né? Vários trilhos. Eu tenho trilhos aqui. E eu sempre caminho pelo mesmo trilho. Então, eu caminho pelo trilho da tristeza. Tristeza, 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 tristeza. Aí, eu tomo um remédio e eu começo a olhar um outro trilho. Começa a enxergar, porque as pessoas, o que acontece, né? Ela só enxerga a tristeza. Ela começa a tomar o medicamento. Eu não sou médica, tá, gente? Eu não tô falando que deixam de tomar os remédios ou tomam remédios. Não. Eu só sei falar da minha terapia. E aí, uma coisa muito importante que a gente sempre fala, né? Se você toma remédio e faz um tratamento, e você precisa ir no médico para entender se você precisa continuar com ele ou se você não precisa mais. Nunca é a gente Sim, que ah, tira a medicação. que tira a medicação ou que dá a medicação, tá? Então a Isso. pessoa começa a olhar outro trilho e ela vai pelo outro trilho. Só que aí tudo volta, né? Porque daí ela para de tomar uma medicação, por exemplo, e aí aquele trilho que já está formado da tristeza, né? Volta a ficar aparente de novo. Aí qualquer coisa de tristeza, ela volta pro Aquele trilho da trilho. tristeza Olha, e volta toda a depressão dela.
né? É exatamente Então, isso. E eu sempre mais explico ou menos isso. para os meus clientes. Eles falam assim, olha, eu tomo medicamento, e eu falo, que legal, pode continuar tomando medicamento. Depois do nosso tratamento, eu quero que você volte no seu médico e você diz para ele como você está se sentindo. Analisa isso, vê como você está se sentindo. Eu jamais digo, olha, para de tomar medicamento. Não, não. Mesmo porque Não, o não é nossa medicamento, intenção. não, até antes de você fazer um tratamento mais profundo, ele te ajuda a controlar isso, né? Pelo Ele, menos a parar, refletir e ver outros caminhos, né? Eu sempre falo isso. exatamente. Se você não. Ele te, É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Né? nada. Então, de certa forma, ele te ajuda a controlar se você não está fazendo um tratamento mais a fundo. Mas depois que você faz o Exato. tratamento, você pode voltar no seu psiquiatra, no seu médico, quem te indicou, e dizer para ele como você tem se sentido, né? Até relatar. Aqui em Cianorte, tem um psiquiatra, que eu gosto muito dele, ele já me indicou várias vezes, sabe? Nós temos um trabalho muito legal juntos assim, e eu sempre peço para o cliente voltar lá. Falo, olha, volta e diz o que você está sentindo de fato. Porque esse psiquiatra ele é diferenciado, ele acha que tem que tratar realmente a causa. Ele até passa a medicação, mas ele vai lá e indica uma psicóloga, indica o trabalho de hipnoterapia, indica técnicas alternativas Terapias de medicina, alternativas. Uhum. terapias alternativas para melhora do cliente. Eu acho ele incrível. Então, Incrível mesmo. então é assim, eu acho muito legal. Eu sempre peço, olha, volta lá, faça seu retorno, diz para ele como você está se sentindo. Daqui 30 dias eu quero que você me dê um feedback para eu saber como você está se sentindo, porque eu trabalho assim, eu faço uma avaliação e no máximo 3 sessões, né? É para ser 3 sessões caso não tenha melhora. Mas daí eu faço a avaliação, uma sessão no retorno, a gente só faz uma revisão com 30 dias, 45 dias, uma revisão de como que tá a pessoa, Uhum. né? O que que ela tá sentindo, a evolução. E eu nunca precisei fazer a terceira sessão. Nunca foi necessário fazer a terceira sessão. Isso que é legal, sabe? É muito bom, Então, né? Olha só. O Davi, ele perguntou assim, podem dar dicas de como identificar ganho secundário? Então, pelo menos eu vou falar por mim, né? Eu sempre pergunto o que a pessoa perde se ela resolver. Qual a pior coisa que pode acontecer na sua vida exatamente. se você se livrar desse problema hoje, dessa depressão? Eu faço a mesma Ou dessa pergunta. ansiedade, ou dessa fibromialgia, ou qualquer problema que ela tiver. Qual é a pior coisa? O que de pior pode acontecer se você se livrar desse problema? E aí, para a maioria das pessoas, elas dizem, nossa, nada, Karine, eu só tenho benefícios. Né? Mas aí a gente aprofunda um pouco as perguntas, mas geralmente é isso. Aí ela fala assim, opa, eu posso perder a atenção dos meus filhos, né? Na Então, verdade, eu mesmo pergunto. Eu dou algumas sugestões, né? Eu falo, tá, então que bom, agora que você vai se tratar, a sua mãe e seu marido vão poder ter uma vida muito mais leve, muito mais livre, né? Vão poder ter uma liberdade. E a pessoa, opa, eu não quero isso, entende? Isso já é a é, identificação de um ganho secundário. Então, eu vou apresentando para essa pessoa quais são os ganhos que as outras pessoas também vão ter com ela se tratando. E às vezes ela não quer que as outras pessoas tenham ganho, só quer que as pessoas ficam à mercê delas, né? Que ficam cuidando, que ficam ali dando atenção e tudo. é. E isso traz um pouquinho para a consciência, o que ela quer. Uma vez eu tratei, claro que não era depressão, mas não tratei, não cheguei a tratar porque a pessoa não quis. Era tabagismo. E Uhum. ele falou, olha, eu não sei quem eu sou sem o cigarro. Eu não sei ser uma pessoa sem o cigarro e eu não quero fazer. E aí ele saiu do consultório. E aí, por mais que eu falo, não, mas a gente pode descobrir uma nova pessoa, né? Com novos Uhum. hábitos, com outros prazeres. Você pode descobrir isso. E ele falou, não tô afim. E aí, o que eu falei? Não, você tem que tratar. Não, gente. Não, A escolha é gente, de cada um, né? E aí, tudo bem. Se você não exatamente. quer, fica à vontade. E para mim, isso não é um problema. A pessoa. Opa! A pessoa, ela pode, sabe? Ela pode ter o vício, por exemplo, o vício que ela quiser. Para mim, isso não é um problema. Não é um problema, desde que não incomode a pessoa, né? A própria É, pessoa. E, Pamela, nós temos ainda, deixa eu ver aqui, 10 minutinhos de 10 live. minutinhos. O que você É. pode deixar. Gente, olha aqui.
Meu gato, vou ter que botar para baixo, porque tá aparecendo aqui. Ah, me fala pra gente, assim, o que você pode dar de dicas para as pessoas que estão sentindo depressão, é, algo para fechar aqui, de dicas mesmo, deixar de dicas para as pessoas, né? Para ajudar, talvez, é, quem. Uma pessoa que tem alguém na família, por exemplo, com depressão, né? De Uhum. forma que essa pessoa pode ajudar também a pessoa que está com esse problema, né? Ou para as próprias pessoas que estão sentindo Sim. isso. A primeira dica Além, que eu claro, dou, da auto-hipnose que eu já falei, né, para Thay. assim, a primeira dica que eu dou é para quem que acha que tem depressão e nunca foi diagnosticado como tendo. Tem que ver se isso não é um período de tristeza que está passando, né? Porque muitas vezes a pessoa passa por esse período de tristeza, daí ela vai lá na internet e pesquisa. Estou triste, o que que eu tenho? O que que o Google vai mandar? Depressão. Então, ela fica somatizando todas aquelas informações que ela vê na rede social, na internet, né? Ela nem tem Internaliza, dor, internaliza, ela nem tem dor internaliza. E nas cada vez ela costas. fica De mais repente, triste, né? nem tem dor nas costas. E tá lá, quem tem depressão tem dor nas costas. De repente começa a sentir uma fisgada nas costas. Ah, quem tem depressão, o cabelo cai. Absorve tanto aquelas informações que o cabelo começa a cair. Então, para de ficar procurando soluçõezinhas na internet e procura um profissional, né? Que vai poder te orientar com muito mais precisão sobre como você pode se cuidar, como você pode se tratar, né? Não fazer diagnóstico precipitado, porque às vezes você vai na Mas internet sabe, e procura, você só né? somatiza. Mas sabe o que eu poderia também falar? Que as pessoas não precisam deixar o quadro agravar. Geralmente o que aparece pra gente quando a pessoa tá indo fazendo vários tratamentos e não dá resultado, ela tá, né? Já buscou vários recursos e não teve êxito naqueles outros recursos, aí chega para nós com uma última solução, um último recurso. Mas olha que Uhum. interessante, eu tratei uma pessoa que ela falou para mim, Karine, eu sou uma pessoa feliz, eu sempre estou sorrindo, eu sou sempre de bem com a vida, de boas, mas aqui dentro eu sinto uma angústia, eu sinto uma tristeza grande que ninguém sabe. Eu sou feliz, mas vários momentos eu sinto uma tristeza que não tem explicação. E eu não quero deixar isso gravar. Então eu quero fazer um tratamento com você. Eu achei Que fantástico, legal. Achei porque a legal, legal pessoa mesmo já isso. tomando uma atitude antes de se agravar. Então eu sempre falo, a gente não trata a depressão, a gente não trata a ansiedade, a gente não trata rótulo, a gente trata o que a pessoa sente, o que incomoda ela, Exatamente. né? Eu estou Exatamente. tratando aqui emoção. Eu estou Eu tratando aqui a costumo, emoção eu da costumo tristeza, eu não fazer, trato o rótulo, né? Então eu costumo independe fazer do rótulo. analogia, costumo fazer analogia que nós somos médicas da emoção. Nós cuidamos das emoções, né? Eu costumo dizer isso. Mas voltando para as dicas lá, então, nada de procurar na internet se você tem ou se você não tem. Não é a internet que vai fazer o diagnóstico para você, entendeu? Segundo, você que tem depressão, procura sim orientação médica. Pode procurar um psiquiatra, procura uma psicóloga, procura um terapeuta. Independente se é hipnoterapeuta ou não, procura ajuda, sabe? Ajuda. Desabafar com um amigo não é tratamento, tá bom? Mesmo porque os amigos, às vezes, eles não têm a mesma percepção de uma pessoa que está realmente preparada. Ele vai falar para você, é frescura, é falta de Deus, é Você tem preguiça. tudo. Você Você tem tem tudo. Você tem tudo. uma Olha, casa, você tem carro, você tem um trabalho legal. Imagina que alguém que não tem isso, né? tá? Isso é uma É, apunhalada para uma pessoa que está ouvindo, que conversar sente depressão e ouvir, Conversar é né? importante. Conversar é importante. Mas não pense que desabafar com um amigo é tratamento, tá bom? E você que é amigo de uma pessoa que tem depressão, se você é familiar de uma pessoa que tem depressão, entenda que ela só tá desse jeito porque ela é fruto de uma programação. Nada do que aconteceu agora. Tem muita coisa dentro dela que nem ela sabe. Imagina se você vai saber. Entende? Então não julga. Simplesmente olha e orienta ela a procurar uma ajuda mesmo. Se você não consegue ajudar com a palavra amiga, se você não consegue ajudar acolhendo, oriente ela, fala, olha,
eu conheço uma psicóloga que é muito boa, eu conheço uma hipnoterapeuta que é muito boa, tem um psiquiatra tal. Se você quiser, eu me disponibilizo a ligar para essas pessoas, eu consigo o telefone deles para você. É assim que você ajuda, não é julgando, não é comparando com outras pessoas, não é comparando com a sua história. Conheço pessoas que são riquíssimas, mas que têm muito dinheiro e que entram em depressão. Eu conheço pessoas que Exatamente. não têm nada e entram em depressão. Então, independente do que a pessoa tem ou não tem, não é valor, é o que ela tem dentro dela, né? Então, você não sabe qual que é a Programação dela, programação. o que a percepção dela, o que aconteceu com ela, né? A gente nunca vai saber, né? Para julgar. Exatamente. Então, não é julgar, é orientar mesmo. Olha, eu conheço uma pessoa, ou então eu vou pesquisar alguém que pode te ajudar melhor que isso, porque eu não consigo te ajudar, mas eu vou estar aqui do seu lado. É E se a assim que pessoa não ajuda. sabe, se ela não conhece nenhum hipnoterapeuta, não conhece um, um psicólogo, um outro profissional da saúde, a única coisa que ela pode. Então, não precisa indicar alguém, mas fala: meu amigo, eu tô aqui. Minha amiga, eu tô aqui. Pro que você precisar. Se você Exato. precisar, eu tô Sem aqui. julgamento. E isso também acontece muito quando a família quer que a pessoa faça tratamento e ela fala: ah, nada me ajuda, nada me ajuda, né? E aí um dia uma irmã, uma pessoa, a irmã da cliente, ela falou assim: Karine, eu tô insistindo, eu sempre insisto, mas ela nunca quer. E eu falei para ela: muda a estratégia, somente fala: minha irmã, eu tô aqui. Quando você quiser ajuda, eu tô aqui. No momento em que ela fala Exatamente. isso, ela falou, olhou para a irmã e falou assim: eu quero conhecer essa pessoa, então, que você tem para me indicar. Ela saiu daquela situação de você tem que fazer de insistência para suporte. Eu tô aqui. E no momento em que ela Exatamente. fala, eu tô aqui, a irmã fala, opa, então eu quero sim o tratamento. Nossa, isso é muito legal. E assim, eu estou à disposição, esses dias de quarentena, eu não estava trabalhando, vou voltar agora, né? Com muitas restrições. Mas eu estava fazendo atendimento Aqui, online gratuito, sabe? Tinha muitas pessoas que estavam em crise e eu estava me disponibilizando a conversar, a mandar uma mensagem profissional, sabe? Nada motivacional. Não, seja forte, seja corajoso, seja isso. A pessoa, você é isso, que jeito, gente? Que jeito que eu vou ser isso, entende? a Então, minha eu vida estava toda ruim, como é conversando. que eu vou pensar uma coisa dessas? Pensamento a gente É, não controla, né? não. Então, eu estava dando esse apoio, esse auxílio, e ainda me coloco à disposição. Se vocês conhecerem alguém, pode passar o meu contato. Vou fazer isso com todo o amor do mundo, né? Tem Gente, pessoas que não têm condições. Seguem a Pam, me sigam também. Quem não conhece a Pam, quiserem perguntar alguma coisa para ela, vão lá. Ela super Sim. querida, né? Ela Ah, vai ajudar. Eu também estou aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar. Ainda tem 4 minutinhos antes da gente dar tchau, né? sim. E a É, Camila disse parabéns, suas lindas. Muito rico conteúdo compartilhado. Ah, obrigada, Cami. ela é uma linda, não é, Karine? Eu É sou muito. encantada nela e no sotaque dela. Adorou a Vou live. aproveitar. A hipnoterapia trata diabetes. Dependendo do tipo da diabetes, você precisa passar por uma avaliação, tá? Para a gente entender todo o contexto e saber se a hipnoterapia é para você, trata no teu caso, tá? Aqui o espaço Sandra Freitas, parabéns meninas. A Camila disse só se ajuda quem quer ser ajudado. Exatamente, nós estamos aqui para ajudar quem quer ser ajudado mesmo, né? Deixa eu ver aqui. O Davi Só disse quem muito colocou aqui. bom. A Manu colocou aqui que um dia estava com crise, chegou uma pessoa e abraçou ela. E ela se sentiu cuidada, né? E é isso, Uhum, gente. exato, É, é, exatamente. como nós, sul-americanos aqui, somos muito calientes, né? A gente gosta do contato. E a gente se sente protegido, né? Quando a gente é cuidado com a forma de abraço, um sorriso, um olhar verdadeiro, né? Então, agora, em tempos de corona, a gente não tá podendo abraçar. Mas quando você olhar para uma pessoa, só seja outra pessoa diante dela, né? Abraça. É uma alma diante de outra alma. Olha com Exato. amor, sem julgamento.
Sem julgamentos, né? Maravilhoso. É, O eu Gabriel, vou. vocês são maravilhosos. Gratidão, gente. Ó, o Luiz também agradecendo. Nós que agradecemos vocês. Espero que todo esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, né, Pan? Você quer falar alguma coisa antes? Eu adorei estar aqui também, mas eu vou aproveitar esse tempinho para fazer outro merchan. Hoje à noite, eu e a Ellen Borim vamos fazer uma live falando sobre programações. Por que que a gente é do jeito que a gente é, sabe? É que nós Legal. somos frutos de programações, né? Do Para que vocês nossos entenderem, né? pais, nossos... Para vocês entenderem o do- funcionamento da mente. Por que vocês sentem o que vocês sentem? É isso que vocês vão falar na live, né? Exatamente isso. Vai ser no Fala Instagram comigo. dela, Ellen Borim. Tá no meu history lá. Ela é incrível, ela é consteladora, ela é maravilhosa, uma fofa. Então, se vocês puderem estar participando, entenderem também, porque isso é grandioso, a gente cresce muito com isso, né? Ótimo, maravilhoso. E por aqui também vamos seguir com as lives. Sexta-feira falaremos sobre doenças crônicas. Segunda-feira vamos falar sobre hipnoterapia em crianças. E Que legal. vai ser muito bom. O Éder também. O Éder é teu noivo, né, Pan? Isso, meu Ah, que namorado, legal. lindinho, tá Namorado. aí. É. Muito bom. Gente, então 28 segundos. Eu quero agradecer, então, antes de terminar, a Pamela por ter aceitado o convite para Eu estar amei estar aqui, aqui. né? Hoje, gente, eu vou salvar a live, tá? Vou compartilhar, porque segunda-feira eu fiz um errinho. Quero te agradecer muito o convite, foi uma troca maravilhosa e só tenho a agradecer. Eu amo estar com você.